Mais FM. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus, que se encontra aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: a palavra do Senhor vai nos dizer que depois de Jesus ele falar sobre quem era a família dele, que a família de Jesus é aquele que faz a vontade do Pai, no mesmo dia ele saiu de casa, ele se sentou à beira-mar, e logo uma multidão se ajuntou em sua volta. Ele entrou no barco, tomou uma certa distância e ele começou a ensinar as multidões através de parábolas. Ele contou várias parábolas. As parábolas eram representações, histórias. Jesus ele dizia muito, e uma das questões, o fato de Jesus falar e ensinar em parábolas, instigou os discípulos a perguntarem. Eles ficaram na dúvida: Senhor, por que o Senhor ensina tanto por parábolas? E a primeira parábola que Jesus ele contou aqui, nesse dia desse sermão, onde ele sentou-se e começou a falar em parábolas para as multidões, foi a parábola do lavrador que saiu para semear. No versículo 3 diz o seguinte: Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto ele espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sobre o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Aí os discípulos se aproximaram de Jesus nos próximos versículos e eles perguntaram: Senhor, por que o Senhor fala tanto em parábolas para o povo? Aí Jesus responde: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas aos outros não. Porque ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia. Mais do que não tem, até o que tem lhe será tirado. E por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem e nem entendem. Quando Jesus estava contando essa parábola do semeador que saiu a semear, ele estava dando um exemplo da questão do reino de Deus. Quando Jesus disse: olha, eu prego para vocês em parábolas porque a vocês é dado conhecer a mensagem do reino de Deus, as virtudes do reino de Deus, mas aos outros não, porque tudo depende da forma como o meu coração se dispõe para ouvir o evangelho. A palavra de Deus diz que a mensagem é a semente. O lavrador é aquele que sai para poder anunciar e espalhar a semente. As vidas, os ouvintes, são o solo que vão receber a palavra. Jesus ele conta aqui que existe a semente que caiu na beira do caminho. É aquela pessoa que ouve a mensagem, mas não entende. O entendimento da palavra de Deus ela é de extrema importância para que a semente da fé seja brotada no nosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível ser salvo, sem fé a gente não vai conseguir seguir na nossa caminhada cristã, porque o reino de Deus tudo é baseado em volta de fé. Então aquela pessoa que ouve a mensagem e não consegue entender a mensagem do reino de Deus, essa pessoa ela corre o sério risco de Satanás vir roubar aquela mensagem que ela ouviu. Por isso é importante, quando nós nos reunimos, trazer uma mensagem clara. Tanto quem está ouvindo precisa se esforçar para entender, quanto para quem está pregando e ministrando precisa ter clareza no ensinamento da palavra. Porque a pessoa, o ouvinte,
ao ouvir a mensagem, se ele não consegue entender o que está sendo falado, Satanás pode roubar aquela mensagem que caiu no coração dele, que caiu nos ouvidos dele, e aí aquela semente não vai produzir absolutamente nada. Não adianta nós termos ali muitos trabalhos na nossa igreja, termos muitas pregações, ter muitos cultos, mas a mensagem de Deus, a mensagem da palavra não ser ensinada com clareza. E dentro desse quesito da clareza, já que a fé, ela vem no entendimento da palavra, a vida, a semente da palavra, ela produz frutos na nossa vida, frutos são a ação de Deus nas nossas ações, é a vida de Deus germinando dentro de nós, e isso só acontece através do entendimento da palavra. Olhando por esse lado, nós que pregamos a palavra de Deus, temos que ter um cuidado muito grande em trazer a mensagem de forma clara. Tanto na forma como você expõe a palavra de Deus para as pessoas e também na forma como as pessoas vão receber a palavra. Eu vou dar um exemplo. Som alto, som ruim, aonde as pessoas não conseguem entender o que está sendo falado. Uma pregação muito gritada, uma pregação aonde se grita muito e a pessoa sai de lá com a cabeça doendo, mas não sabe, não entendeu nada do que foi falado. Sem o entendimento da palavra, a semente da fé não gera no coração da pessoa. Então, aqueles que pregam o evangelho, seja nas igrejas, seja na rua, seja nas casas, seja em qualquer lugar que você estiver, nós temos que ter um cuidado em transmitir a palavra de Deus com clareza, que as pessoas que estão ali à nossa volta, sendo que as oportunidades nós não podemos perder. O semeador é quem? É quem prega o evangelho, é quem anuncia as boas notícias de Deus. E o pregador, o semeador, precisa ter um cuidado na hora de transmitir a mensagem, para que a mensagem chegue com clareza aos ouvidos das pessoas. Nós não podemos perder as oportunidades. Todo lugar que você está é uma oportunidade para pregar. Sendo uma oportunidade para anunciar a mensagem do reino, nós temos que ter o cuidado de anunciá-la com clareza, para que a pessoa entenda. Porque se ela não entender, se ela estiver lá no culto, se ela estiver lá na praça, se ela estiver lá ouvindo você falar de Deus, mas ela não conseguir entender aquilo que você está ensinando, seja porque você não está conseguindo expor realmente com simplicidade, com clareza, ou por causa de som alto, por causa de barulho, por causa de gritaria, aquela pessoa vai sair dali e Satanás vai roubar aquela mensagem do coração dela e ela não vai se converter, ela não vai ter firmeza, ela não vai ter vida, ela não vai ter a vida de Deus crescendo dentro dela. Porque a mensagem cresce, a palavra cresce dentro de nós quando a gente consegue compreender a palavra. Aqui no versículo 8 diz que a outra semente, a última semente que caiu no solo fértil, que caiu na terra fértil, porque existe também a questão de nós sermos uma terra boa. E como que eu sou uma terra boa? Quando eu tenho interesse de conhecer as coisas de Deus. Porque existem pessoas que, por mais que a pregação seja clara, por mais que a pregação seja realmente assim, de forma entendível, Jesus era simples na hora de pregar. Jesus não usava muitas coisas mirabolantes para poder pregar. Ele ensinava dentro do cotidiano das pessoas. Mas aí o que é importante que aquele que ouve a palavra também tenha interesse de conhecer aquilo que está sendo pregado. Hoje as pessoas ouvem a palavra na hora do culto, estão distraídas, estão pensando na morte da bezerra, estão em outro mundo, no mundo da lua, nas galáxias, menos naquele ambiente onde a palavra está sendo ensinada. Então, quando você não está atento ao que você está ouvindo, quando você não tem interesse em aprender aquilo, você é como esses cegos que Jesus falou. São cegos, eles têm olho para ouvir, olhos para ver, mas não veem. Eles têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Eles estão vendo o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, mas eles não compreendem, porque não têm interesse. Existia uma classe de pessoas que estavam em volta de Jesus querendo apenas os milagres. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o que salva a vida de uma pessoa é a revelação da palavra de Deus.
é a palavra de Deus dentro dela. É por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Quem é ouvinte tem que tomar cuidado e realmente ter desejo, interesse para aprender aquilo que você está ouvindo, conhecer a palavra do Senhor. O culto mais desejado precisa ser o culto do ensino da palavra. O culto mais desejado precisa ser a escola dominical. A gente precisa desejar a palavra de Deus como uma corça que anseia por águas correntes, como uma criança que deseja o leite. Nós precisamos desejar a palavra de Deus. Não podemos permitir que a falta do entendimento impeça a palavra de crescer no nosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem através do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. Então Jesus diz, aquele que ouve a palavra, mas não consegue entender a palavra, Satanás vem, rouba a semente do coração, e aquela pessoa, ela não vai produzir, não vai ter vida dentro dela, porque ela não entendeu a mensagem. E isso é muito sério, minha gente. Hoje a gente acha que as pessoas, elas são obrigadas a aceitar o nosso estilo de culto simplesmente porque é assim que a gente gosta de cultuar. E não se preocupa que as pessoas que entram nas nossas reuniões entendam com clareza a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que elas ouvindo entendam e aceitem Jesus e mudem de vida e sejam salvas pelo Senhor Jesus. Às vezes nós ficamos tão acomodados ao jeito que eu gosto de pregar, ao jeito que eu gosto de fazer a obra de Deus, e não se preocupa com as almas que estão indo para o inferno, porque a gente gosta muito do jeito que a gente faz e não se preocupa com as pessoas que estão perecendo, que estão morrendo, porque não conseguem entender a mensagem de Deus. E muitas vezes o impedimento para que as pessoas não entendam a palavra de Deus é porque a gente não está pregando com clareza. É porque a gente não está pregando com simplicidade. É porque a gente não está pregando com verdade. A gente não precisa enfeitar muito a Bíblia, não. É só começar a ler a palavra do Senhor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que seja numa fala audível, que seja de um jeito que quem está entrando na igreja, na congregação, entenda o que está sendo falado. Porque se ela entender pelo menos um pouquinho da mensagem pregada, a fé pode brotar no coração dela. E com essa fé, ela pode acreditar no Senhor Jesus e aceitar Jesus como Senhor da vida dela. E essa pessoa vai para onde? Sabe para onde, meu irmão, minha irmã? Para a eternidade. E sabe quem vai receber a coroa pela salvação dessa vida? Você. Você que pregou com verdade. Você que pregou com clareza. Você que pregou com amor. Você que se preocupou que as pessoas que entraram na sua reunião ouviu a palavra de Deus com clareza. E tudo isso a gente tem que pensar. Nós temos que pensar na altura do som, nós temos que pensar na forma como a gente está expondo a palavra de Deus para as pessoas. A gente tem que pensar que a palavra de Deus é prioridade. Prioridade. O ensino, a mensagem tem que ser com prioridade. Ah, mas eu não tenho uma palavra para pregar. Então estuda mais. Lê a Bíblia mais. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E nós não podemos retardar a vinda do Senhor Jesus porque a gente não está anunciando a palavra do jeito que tinha que ser anunciada. A gente precisa se ater a isso. Nós precisamos realmente tomar posicionamento. Porque, é claro, existem vários tipos de pessoas, existem vários tipos de solo, mas a gente não pode guiar a nossa vida com Deus, o nosso exercício do ministério, baseando nas pessoas que não vão querer. Nós devemos dar o nosso melhor. E Jesus dava o melhor dele ao ensinar para as pessoas, ao ensinar para as multidões. Ele contou uma parábola aqui, mas apenas os discípulos foram atrás de Jesus para entender o significado da parábola. Porque existem muitas pessoas que não vão ter esse interesse. E nós precisamos, eu e você, precisamos ter esse interesse. Nós precisamos olhar para Jesus e entender que Jesus é a fonte da vida. E que se eu quero vida eterna, se eu quero vida, eu preciso ir até Jesus. Eu preciso procurar conhecê-lo com verdade. Eu preciso de verdade abrir meus ouvidos, porque ele, no finalzinho ele diz, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. O que eu estou dizendo para você, olha, eu estou contando aqui uma parábola, mas eu quero saber quem tem capacidade de ouvir. Ouça com atenção, porque eu quero dar interpretação para vocês. Mas eu estou olhando para uma multidão, para pessoas que não estão nem aí. Se está entendendo, tudo bem. Se não está entendendo, tudo bem. Se está aprendendo, tudo bem. Se não está aprendendo, acha que a vida cristã, que na igreja é um amuleto.
Acha que nos cultos é apenas uma muleta. Eu tenho que ir lá para me ser abençoado. Eu tenho que ir lá para poder me livrar dos meus problemas. Jesus quer fazer muito mais do que aliviar seus problemas. Jesus quer entrar na sua vida e mudar a sua história para sempre. Ele quer te dar um lugar na eternidade. Tem muita gente atrás de Jesus só para as coisas da vida. Abre os olhos, acorda. Deus quer mudar a sua vida para sempre. Ele quer te salvar, Ele quer salvar a sua casa. Ele quer mudar a sua história. E quando eu falo mudar a história, não é só aqui na terra. É aqui na terra e por fim na eternidade. Jesus veio para nos levar para casa. Aqui não é a nossa casa. Aqui não é o nosso lar. Não é aqui o descanso. Então, em nome de Jesus, se você é capaz de ouvir isso, ouça. É tempo de buscar a Deus, é tempo de se voltar para o Senhor, é tempo da gente se posicionar, é tempo da gente se levantar, é tempo da gente fazer a obra de Deus bem feita, não do jeito que a gente acha que tem que fazer, não do nosso gosto particular, mas a gente entender que existe um critério para anunciarmos o Evangelho. Existe um Cristo sobre a nossa cabeça. Existe uma responsabilidade que Ele nos confiou. Existe uma missão a ser desempenhada. E o Senhor conta conosco, comigo e com você. É tempo da gente se levantar. É tempo da gente abrir as nossas bocas, levantar as nossas vozes e proclamar que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele está voltando. Que a gente possa se posicionar. Eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Jesus, Tu és maravilhoso. Eu oro para que, no nome de Jesus, nosso coração seja despertado. Que a gente possa entender que as coisas não é do jeito que a gente quer. A gente, às vezes, quer fazer a obra do Senhor do nosso jeito, do nosso gosto. Eu sei que cada congregação, cada igreja, cada ministério tem a sua peculiaridade, tem as suas características, como as casas, diversas famílias. Cada casa é de um jeito. Mas a gente precisa entender que o Senhor é o Senhor da igreja, que as pessoas pertencem a Ti. E nós, como igreja do Senhor na face da terra, nós somos a representação do Senhor. Que nós possamos exercer nosso papel de verdade, com amor, com sinceridade, com verdade, com clareza. Senhor, nos dá a capacidade de pregar a palavra com clareza, com simplicidade, para que qualquer pessoa, até uma criança, consiga entender e assim ser salva, por causa da fé que vai ser gerada no seu coração, na anunciação da mensagem. Abençoe cada pregador, cada pastor, cada professor de escola dominical, cada irmão, cada irmã que tem lido a Bíblia e tem conseguido entender e estão, Senhor, evoluindo e crescendo no conhecimento do Senhor. Que o Senhor unja a boca de cada um, para que nós possamos divulgar esse evangelho, essa mensagem a todos os cantos e usar as nossas redes sociais para impactar as pessoas e usar não só a nossa palavra, mas também a nossa vida para fazer a diferença nessa terra. Abençoe os teus filhos, abençoe tua igreja, abençoe o teu povo. É o que eu te peço. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Em nome de Jesus. Amém.